Hoje, vamos explorar um dos discursos mais poderosos e transformadores de toda a Bíblia, o Sermão da Montanha. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas palavras de Jesus que mudaram o mundo. Em uma colina tranquila, com uma vista magnífica do mar da Galileia, Jesus reuniu seus discípulos e uma grande multidão para entregar um ensinamento que ecoaria por gerações. Este evento, registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, é conhecido como o Sermão da Montanha. Neste sermão, Jesus compartilhou princípios profundos sobre o reino de Deus, oferecendo uma visão radicalmente diferente de vida e espiritualidade. O sermão começa com as bem-aventuranças, uma série de declarações que descrevem os valores e atitudes que caracterizam os cidadãos do reino dos céus. Vamos ouvir algumas dessas palavras poderosas. Jesus proclama bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Cada bem-aventurança revela uma bênção e uma promessa, destacando que a verdadeira felicidade não se encontra no poder ou na riqueza, mas em um coração alinhado com Deus. Essas palavras desafiam as normas sociais e nos convidam a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Jesus continuou o sermão dizendo aos seus discípulos: "Vocês são o sal da terra e a luz do mundo." O sal preserva e dá sabor, simbolizando nossa função de preservar a verdade e viver de forma significativa. A luz, por outro lado, representa a verdade e a justiça, iluminando o caminho para os outros e refletindo a glória de Deus. Jesus nos chama a ser uma influência positiva no mundo, vivendo de maneira que outros possam ver nossas boas obras e glorificar nosso Pai Celestial. Em seguida, Jesus aborda a lei e os profetas, afirmando que não veio para abolir, mas para cumprir. Jesus eleva o padrão da lei, indo além da letra para alcançar o espírito. Ele ensina sobre a ira, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e o amor aos inimigos, mostrando que o cumprimento da lei é encontrado em um coração transformado. Por exemplo, ele diz que não basta evitar o assassinato, mas devemos lidar com a raiva que pode levar a isso. Não basta evitar o adultério, mas devemos manter a pureza de coração. Jesus então fala sobre a importância da sinceridade em nossas práticas religiosas. Ele nos ensina a orar em secreto, jejuar discretamente e acumular tesouros no céu, não na terra. Ele nos apresenta a oração do Pai Nosso, um modelo de oração que enfatiza a reverência a Deus, a submissão à sua vontade e a dependência diária dele. Esses ensinamentos nos convidam a buscar uma espiritualidade autêntica, focada em agradar a Deus, e não aos homens. Em um dos trechos mais reconfortantes do sermão, Jesus nos encoraja a não nos preocuparmos com nossas necessidades diárias, apontando para a provisão de Deus na natureza. Ele nos lembra que somos muito mais valiosos que as aves e as flores, e que nosso Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades. Em vez de nos preocuparmos, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa confiança na provisão de Deus nos liberta da ansiedade e nos permite viver plenamente no presente. Jesus nos adverte contra o julgamento dos outros, lembrando-nos que seremos julgados da mesma forma que julgamos. Ele nos ensina a olhar para nossas próprias falhas antes de criticar os outros e a tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados, a famosa regra de ouro. Esses princípios promovem a compaixão e a compreensão, fundamentais para uma comunidade harmoniosa. Jesus conclui o Sermão da Montanha com uma poderosa metáfora sobre dois construtores, um sábio que construiu sua casa sobre a rocha e um tolo que construiu sua casa sobre a areia. Quando vieram as chuvas, ventos e enchentes, apenas a casa sobre a rocha permaneceu firme. Jesus nos chama a praticar seus ensinamentos, estabelecendo nossa vida sobre a fundação sólida de sua palavra. Assim, quando enfrentarmos tempestades na vida, estaremos firmes e inabaláveis, confiando nas promessas de Deus. À medida que chegamos ao final de nossa jornada pelo Sermão da Montanha, é impossível não sentir a profundidade e a relevância das palavras de Jesus. Essas instruções não são apenas palavras antigas, mas princípios eternos que ainda ressoam com clareza e poder em nosso mundo moderno. Jesus nos convidou a ver além das aparências, a procurar a verdadeira essência da vida e a viver de acordo com valores que desafiam o status quo. Ele nos ensinou a ser a luz que ilumina o caminho e o sal que dá sabor à vida,
oferecendo uma nova perspectiva sobre o que significa viver bem e de forma significativa. Em meio a nossas próprias tempestades e desafios, as palavras de Jesus oferecem uma âncora firme. Ao construir nossa vida sobre a rocha sólida de seus ensinamentos, encontramos uma fundação segura que resiste às adversidades e nos mantém firmes. Então, o que fazer com essas verdades? Vamos nos empenhar em viver cada dia com a coragem de seguir o caminho do amor, da justiça e da humildade que Jesus nos apresentou. Vamos ser a mudança que desejamos ver no mundo, refletindo a luz de Deus em cada ação e decisão. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares, e nos ajude a espalhar essas palavras de esperança e transformação. E lembre-se, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, seguindo o exemplo de Jesus e vivendo os princípios do Sermão da Montanha. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima, e que suas ações sejam sempre um reflexo da luz e da verdade que Jesus nos ensinou.